a majestosa Academia Mágica de Higarden aceita os mais proeminentes alunos do mundo da magia. E é isso o que o mais prezam. Will Serford, aquele que não tem magia, luta para conseguir alcançar seus objetivos dentro da academia. E por isso, o Will caça monstros na masmorra todos os dias, se arriscando para se provar e ficar cada vez mais forte. Na capital da magia, a academia prestigiada possui inúmeras aulas sobre magia. Em meio a uma das aulas, é ensinada como canalizar magia do minério de Balca e pó de Agni, assim criando o que se chama de chama brilhante. Em meio a todos os alunos, o professor rabugento Edward Serfense seleciona justamente Will para fazer esse experimento. E o garoto estava todo perdido em meio a pensamentos e seus livros. Acaba respondendo o professor meio encabulado e vai até a frente da sala. Os demais estudantes já começam com os olhares de deboche e risadas de fundo. Will está à frente do minério, enquanto seu professor dá aquela orientação e moral para ele começar. Então, Will recita a magia e a manda surgir. Puf, nada acontece. Um silêncio estava na sala, até que a gargalhada dos estudantes se inicia. O professor pede pelo silêncio e fica indignado que um aluno dessa prestigiosa instituição não é capaz de usar magia mais básica de fogo. Bom, isso era esperado de um aluno teórico. Will é excelente com anotações, mas sua prática era tenebrosa. De longe, Sion Ulster manda a magia de fogo em direção aos minérios que estavam à frente de Will, e isso explode causando a chama brilhante. Acaba pedindo desculpas por fazer isso de maneira tão precipitada, e era só para dar uma ajudinha ao pequeno Will. Em seguida, o professor conjura uma magia que desce como relâmpago e acerta as chamas, assim cristalizando elas. E diz que magia é supremacia, a magia é autoridade. E começa a provocar o Will, que um sem magia mancha a reputação da academia. É impróprio até mesmo de andar por estes salões construídos pelos grandes sábios. E seria mais conivente se ele se retirasse da academia. Já do lado de fora, Will está cabisbaixo, até que Sion chega provocando mais uma vez. Mas quem aparece correndo é Colette, irmã dos delinquentes saírem de perto do seu amigo, e avança com muita ferocidade neles. E joga na cara que Will é muito mais gentil e se esforça muito mais do que qualquer um, e não vai permitir que insultem ele. Sion cai na gargalhada e avisa a Will que se tornar um Magia Vender seria um sonho inalcançável. E salienta que deveria sair o quanto antes da academia, e é para seguir as dicas do professor Edward. Depois disso, Colette está encorajando seu amigo e estava tudo bem para Will. Ele sabe que enfrenta essas dificuldades pela falta da sua magia. Além disso, ter uma garota tão bonita assim como ela o apoiando era mais do que o suficiente. E com esse elogio ela fica toda envergonhadinha, coisinha mais fofa. Ela se constrange toda com essa bajulação e até pergunta se ele fala isso para todas as garotas enquanto faz a maior careta. E Will sempre foi assim, e continua elogiando ela até ser chutado, aí ele para. É possível observar o Will encarando o pilar no centro da academia, dizendo que era um lindo dia. Colette concorda, era um excelente dia. Os magos mais poderosos, os Magia Vender, continuavam a defender os céus lá de cima. É dito que há muito tempo atrás as pessoas não sabiam o que era o céu. Estavam na completa escuridão, então o mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais. Até que 5 magos se juntaram e os derrotaram. E com essa batalha, repeliram os invasores e lançaram o selo no céu, trazendo assim a paz ao mundo mais uma vez. Estes são os Magia Vender, o título que é passado para os mais fortes. Todos os magos sonham com esta posição uma vez em suas vidas. Colette pergunta se a donzela de gelo, com sua varinha, Albisvina, estava cuidando deles lá de cima. E Will diz que sim, enquanto aponta na direção dela. E memórias do passado retornam ao garoto. Ele estava conversando com Eupharia, ainda criança, sobre o sol e a lua. E ela conta que do outro lado do céu tem um lindo pôr do sol que torna tudo vermelho e é a coisa mais linda do mundo. Os dois querem chegar o mais perto do topo da torre para se tornarem os Magia Vender e assim poder ver o pôr do sol. O Will quer muito isso e deseja ver junto de sua amiga Eupharia. E isso era uma promessa de dedinho. Mas em algum momento se tornou uma promessa inocente de infância para o Will.
porque Eupharia, com seu talento, se tornou a magia Vender mais jovem de toda a história e partiu para a torre antes dele, enquanto o pobre Will, um pobre coitado sem talento que é incapaz de desistir da sua promessa feita naquele singelo dia. Mais tarde, Will está recebendo um baita sermão do professor Orkney, porque foi para a masmorra sozinho e avançou vários andares. Mas o Will precisa dos créditos e cobra isso do professor. O professor então dá alguns créditos ao Will por sua caçada anterior à masmorra, e ainda pergunta se o garoto não desistiu da ideia de ser um magia Vender. E explica que, antes de subir na torre, o garoto precisa primeiro avançar para o Instituto Superior, e para fazer isso precisa da escrita, feitiços e a prática. Ou seja, precisa somar 12.000 pontos de crédito em cada área curricular para avançar. E como o prota não pode usar magia, nunca ganhou créditos na área de feitiços, por isso precisava se esforçar nas demais áreas. E o Orkney avisa mais uma vez, é praticamente impossível avançar apenas com a prática, especialmente para alguém que não pode usar magia. Mas de qualquer forma, não adianta pensar em ser um magia Vender sem antes poder se graduar, e dá a missão para o Will ganhar 4 créditos até o fim de semana, porque senão ele seria expulso. Então o garoto abre o livro e pesquisa nas suas anotações um monstro que consiga dar esses 4 créditos no mínimo. E enquanto estava folheando, o Orkney dá uma dica, falando sozinho, claro, sobre um Baskerville no 6º andar, um certo monstro que pode dar esse tanto de créditos ao garoto. Com isso, o Will avança abraçando o Orkney por conta da dica. E de fundo, saindo de fininho da sala, estava Sion, que ouviu toda essa conversa, e entusiasmado a estragar os planos de Will, vai até o 6º andar matar esse tal monstro. Horas depois, o prota está dentro da masmorra junto do seu fiel Laço, e está feliz de poder enfrentar um monstro desses. Kiki na verdade estava triste, porque da última vez que enfrentaram algo similar, eles, acabaram queimados pelas brasas. Mas o prota pede por ajuda da Kiki, suplicando para localizar o monstro. E do outro lado, Sion e seus seguidores estão discutindo que a academia não deve ter um sem talentos, e vão localizar esse tal monstro e matá-lo. Então, o Will vai ficar sem créditos e assim será expulso. Um dos meliantes pergunta se era seguro estarem ali, e Sion encara quem eles acham que ele era. Claro que Sion é da elite da academia, e isso não seria problema nenhum. E enquanto caminham pela caverna, ele acaba sentindo pequenos incômodos pelo garoto sem magia querer ser um magia Vender. Não deveria nem mencionar essa possibilidade. E ao olhar para trás, um dos seus colegas acabou saindo voando com um soco de uma fera, F colega desconhecido. O monstro era algo ainda pior do que esperavam ali, e berros são ouvidos da masmorra. Will sai correndo em direção aos sons, enquanto Kiki sente as reverberações, não estavam longe dali. Chegando até a sala que estava com tanto barulho, Will vê que aquele monstro na verdade era um sentinela mágico, um monstro que vale 10 de crédito, e que mora nas profundezas da masmorra. Esse deve ter escapado até os andares superiores. E na frente do monstrão estava Sion, tentando manter a distância do bicho, mas sua magia não tinha efeito algum nele. O monstro era terrivelmente mais forte e o garoto estava desesperado. Will pensa em ajudar, mas se recobra das vezes que sofreu bullying pelo cara. Ele não tem obrigação de salvar Sion. Se apenas fugir dali, ninguém vai culpá-lo por nada do que acontecer com o Zé Mané. Mas ao fechar seus olhos, a imagem da sua amiga de infância aparece, no momento da despedida deles. E ela afirma que Will é gentil e muito mais corajoso do que qualquer um, e acaba entregando um presente a ele, seus óculos. E, na verdade, Elfie estava errada. Tudo o que o Will quer é ficar ao lado dela, e para ser digno disso, vai fazer o impossível acontecer. Então salta na arena em alta velocidade, e no momento antes do impacto da espada com Sion, ele apara o grandão. Pelo menos dessa vez, sua espada solitária vai agir por alguém. Eduard então entra na sala do professor Orkney puto, alegando que Sion e seu grupo foram à masmorra sem permissão. Eles estavam no 6º andar caçando. Mas o Orkney fica tranquilo, não havia com o que se preocupar, e então informa que o Will estava lá, e projeta no orbe a imagem da batalha do seu pupilo contra o sentinela mágico. Will se move a uma velocidade impressionante e consegue cortar o sentinela, e sua reação para desviar dos ataques destrutivos era mais do que impressionante. Várias vezes consegue aparar os ataques e até mesmo os pedregulhos jogados em sua direção. O sentinela mal conseguia acompanhar a velocidade, e com o ataque de cima para baixo, Sion fica pasmo. O que ele estava vendo agora, aquele era o fracassado.
Este é realmente o Will, e ele estava tão forte, e até Edward não consegue acreditar. Orkner explica que o Will é um irregular, ele tem a força sobre-humana que é impossível para um mago, e físico tão robusto quanto o de um anão, e intuição para compreender as estratégias do inimigo apenas por vê-las em ação. Em um dado momento, o Will consegue atacar e partir o braço do sentinela, e anda em direção à espada do grandão que caiu no chão. Orkner elogia o garoto, ele é o único guerreiro em um mundo de magos, e usando a espada do sentinela, repele o ataque mágico da fera, e após concentrar sua força, passa a lambida no bichão, o fatiando ao meio. E um estrondo ocorre e até a cabeça do monstrengo sai voando. E do meio dessa poeira, o Will aparece como um herói, estendendo sua mão a Sion. Mas o garotinho tá meio nervoso, espumando raiva e sangue. Edward do outro lado também, não está tolerando o que vê, como alguém que não pode usar magia vai conseguir superá-la, e sai puto, chutando tudo no caminho. E no dia seguinte, o Orkner tá fazendo a maior careta, porque o Will se jogou em algo perigoso mais uma vez, mas acaba dando os 10 de créditos pela fera que ele caçou na masmorra. Há 5 anos atrás, o Will estava em seu primeiro ano na academia e logo sendo taxado e zombado pelos demais estudantes, devido à sua incompetência com a magia. Naquele mesmo tempo, o Orkner levou o garoto até a diretora, e ela o deu uma espada e realizou alguns testes com o garoto, onde ele devidamente cortava todas as magias e selos mágicos com esta lâmina de uma maneira extremamente exímia e rápida. A véia caiu na gargalhada, e com isso permitiu que Will continuasse a frequentar a academia a pedido do grande professor Orkner, e dessas habilidades que também demonstrou. Will pergunta se caso ele for forte, poderia ver a Elf novamente. E claro que a véia avisa que, se ele for diligente nos seus treinos e sua vontade permanecer firme sem medo, ele poderia continuar sendo um gado. Ao saírem, a diretora sente pena deste garoto, afinal, ele não tem nenhum guardião o protegendo, e além de que uma espada pretendia se tornar uma varinha, em um mundo de magia, e ainda se perguntem como que tudo isso iria acabar. Já nos dias atuais, em meio às aulas, o Will está concentrado na explicação do professor, que estava passando os caminhos para subir a torre. Geralmente, o avanço é feito subindo para o Instituto Superior, e depois podendo ser consagrado um Magiavender. Estes eram os seres que reinavam no último andar da Mercedes Caulis, e para chegar lá, precisava ser reconhecido pelo Instituto Superior, e só existem duas maneiras. A primeira é criar um novo tipo de magia, e a segunda é obter no mínimo 7.200 créditos na academia base. E pouquíssimas pessoas conseguiram conquistar o primeiro feito, o que significava que a grande massa terá que conseguir os créditos necessários. Mas todos na sala têm chances de reprovarem, quem dera ir para o Instituto Superior. No caminho fora da sala, Colette topa com Will, e o garoto estava desmoralizado, mais uma aula de reforço com o professor Orkner. Will já ganhou todos os créditos possíveis em escrita, mas como é um Zé Ninguém na magia, ele não tem créditos suficientes para passar ainda. Mas alega que este professor é um dos poucos que é gentil com ele e o acolheu dando todo o apoio necessário. Colette concorda, afinal nem consegue imaginar o professor Edward dando aulas de reforço. Eles acabam topando com um grupinho de Sion, e um dos seus aliados estava contando a maior vantagem, que Sion derrotou um sentinela mágico feroz nas masmorras e salvou todos eles, fazendo maior apresentação que o Ruivo é sensacional e super poderoso. E muitas vozes dizem que agora Sion pode até mesmo entrar no top 3 da academia com estes feitos. Mas o Ruivinho sabia da verdade, e está com os olhos mais distantes pensando a respeito. Todos estão errados, e de fundo vê Will, e corre em sua direção com raiva, pegando ele pela gola e balbucia algumas palavras de raiva. Mas não fala mais nada além de expressar alguma indignação, e se retira sem falar nada. A cena logo corta para Edward, que estava espumando de raiva e afirmando que o Will Selfort deve ser expulso da academia. Isso porque ele é alguém que tem uma ambição muito maluca. Superar a magia sem ser capaz de usá-la? Não, isso é impossível.
Então a diretora puxa o currículo do garoto. Ele tem excelentes notas, relatórios super interessantes, e se ignorar que ele não pode usar magia, ele se destaca tanto que o chamar de excelente ainda seria pouco. Mesmo que ele não se torne um magia vender, ele poderia se tornar um artífice ou até mesmo um curandeiro, muitos caminhos do meio estudioso. Alerta que a academia tem o dever de produzir pessoas instruídas para o fatídico dia que virá. Mas Edward não aceita, afinal o garoto quer se tornar especificamente um magia vender, o ápice da magia. Então, a diretora pede para ele testar o Will. Já descobriu o segredo do garoto mesmo? Então, terá que avaliá-lo pessoalmente. E se o Will não passar no teste, poderá Edward escolher o destino do garoto. E ele parece ter gostado bastante dessa sugestão, e não tem pessoa melhor para descobrir as qualificações de Will para ser o Magia Vender. Este era o famoso Mago Víbora das Trevas. Nas bibliotecas, a duplinha está estudando sobre a Batalha de Garzaronço, onde os anões ficaram extremamente irritados pela exploração e trabalhos forçados, então formaram um grandioso exército para a guerra. Colette interrompe e pergunta por que Will estaria estudando mais uma vez essa história, e para o garoto, é para ver as perspectivas de outra raça no meio desta épica batalha. E, de certa forma, entende como os anões se sentiram. Mesmo diante das magias mais poderosas do mundo, eles continuaram fiéis à sua causa, nunca desistiram. Essa determinação é que supera até mesmo a magia. Enquanto conversam, Colette vê um cabelo branco em Will, e do nada dá a maior louca nela de querer arrancar este cabelo da cabeça dele. Até que de trás deles aparece Edward, e seus olhos penetram na alma de Will, o chamando até o salão de feitiços agora. Indo para lá, ele avisa que vai dar uma aula de reforço, algo que pode dar créditos ao garoto. O professor quer verificar o valor que ele tem, enquanto lança uma magia rente ao prota. E a tarefa de Will aqui será desferir um único golpe no professor, e não é possível recusar, e se conseguir, ganhará 5 créditos. Mas, se falhar, muito provavelmente será expulso. Recita que aqueles sem valor não têm permissão nem mesmo para olhar para uma magia vender. Então, dá logo início, disparando a primeira magia abaixo de Will e causando um clarão enorme. Mas antes da luta temos mais uma conversa fiada, com Workner indo até a sala da diretora, e ela o chamou para informar sobre a proposta que deu a Edward, e convoca um telão gigante atrás deles, com o duelo entre os dois rolando. Ela explica o que o Edward está tentando fazer, e o Workner não poderia impedir. Afinal, quando ele quis defender o garoto, ela permitiu com todo o seu coração. Agora, como Edward quer provar o valor do garoto, também vai permitir isso. Essa decisão era absoluta. Isso é para Edward comprovar se Will tem mesmo as qualificações para se tornar uma magia vender. O Workner não gosta da ideia. Logo ele, por que tinha que ser este o professor? Isto era muito cruel. Porque Edward é o que mais esteve próximo de se tornar uma magia vender. Mesmo sendo derrotado, foi um dos poucos que chegou ao topo da torre. Na arena, Edward continua pegando pesado com magias leves, mas ao mesmo tempo extremamente potentes. Will corre em direção ao professor, mas uma barreira conseguiu defender aquele ataque, e com isso manda o garoto voando para longe, enquanto conjura mais um selo gigante. Edward não tinha falhas, lançava as magias sem encantamento, além da sua velocidade assustadora de conjuração, ele era forte. Kiki de longe sai correndo, já ferida, para longe do salão, e Edward avisa que vai usar apenas 2 magias neste embate. Primeiro, as chamas negras, que servirão para queimar, e o segundo é o escudo para repelir esses ataques físicos e desagradáveis. Então, começa a convocar diversos selos mágicos sobrepondo todos os feitiços em série. Era uma enxurrada de magias de fogo negra que explodem o salão. Uma sequência de ataques como se fosse um maestro coordenando tudo de uma maneira tão gentil, mas ao mesmo tempo com tanto massacre. Will se sente um merda ao ver isso. Aquele era um mago de alto nível. Pulando a cena para os armários, Colette se pergunta se Will estaria bem. E uma aula com Edward deveria ser uma punição do tipo torturas ou chicotadas, e essa garota com certeza viaja na maionese total. A porta ao lado abre, e Kiki aparece toda zoada e cambaleando.
Ela aponta no armário de Will e começa a berrar, dando a entender que Will precisava de ajuda. Colette usa sua magia para abrir o armário, e com isso voltamos para a luta, onde Edward está dando um baita sermão, onde se o garoto não conseguiu superar, então nunca chegaria aos pés dos Magia Vender. E pergunta sobre a batalha de Garçaronço, onde os anões tolos se rebelaram com um exército de 10.000. Mas quantos magos foram necessários para acabar com toda essa batalha? Apenas um mago. Com o balançar de sua varinha, 10.000 anões caíram e uma espada nunca iria superar a varinha. E manda o garoto abandonar essas inspirações tolas. Mas o Will se levanta, proclamando que vai ser Magia Vender. O seu motivo nobre era para estar com a pessoa que ama. E algum estalo com essas palavras aconteceu no professor. Não conseguia compreender ou digerir que aquilo era uma promessa do garoto. Era impuro, era imoral e era sujo. Um amor tolo e mundano nunca o levaria a alcançar o ápice da magia do mundo. O Will não se importa com o que o professor acha, e vai ver o pôr do sol com a Elfe, ele querendo ou não. E isso brilha nos olhos de Will. Neste momento, Colette chega e arremessa a espada para ele. O Will, então, agora estava pronto para começar uma batalha de verdade. Edward afirma que o derrotará, enquanto conjura e lança uma magia, porém, ela é cortada ao meio pela lâmina feita de Moria. Will sente que vem outra enxurrada mágica em seguida, e está com medo dessa saraivada de magias. Esta é a barreira entre ele e os Magia Vender. E avançar agora é a sua única opção, sua única maneira de se tornar um no futuro. Então, o prota avança rapidamente cortando as magias a seu caminho, enquanto uma pequena história da Batalha de Garçaronço retorna, onde o bravo general anão lutou mesmo quando perdeu todos seus irmãos. Apesar de tudo, ele desferiu apenas um único golpe no mago. E justamente por esta bravura, os magos reconheceram os anões. O Will lança algumas distrações na direção de Edward, então consegue avançar pelo flanco, afirmando que a espada neste momento finalmente vai superar a varinha. E enquanto pula para o teto se projetando com tamanha velocidade, cai com um golpe certeiro para baixo, destruindo o escudo do professor. E imediatamente ambos cruzam os olhos e armas, apontando um para o outro, e Will conseguiu cortar um pouco do professor. Edward fica extremamente irritado, mas se retira, afirmando que Will ganhou os 5 créditos extras pela aula. Vendo esta vitória, a diretora acha maravilhoso. O Workner aponta todos os detalhes dessa luta junto com a diretora, um ataque cortante e estratégias impressionantes que foram capazes de superar a magia. E Will, neste combate, parecia mesmo ser destemido. Uma nova memória do passado retorna, com a passagem de Elfe dando os óculos de presente e dando adeus a seu amigo. Will a observa indo embora e algo nele dói, chora e berra que também vai para a torre. Vai fazer de tudo, e isso era uma promessa, eles vão ver o pôr do sol juntos. A garota também chora com isso e avisa que vai esperar o tempo que for necessário. Will continua chorando junto ao professor Workner, falando que essa será a sua última vez nesse estado patético e choroso. Nos tempos atuais, Will está correndo pelas ruas com trabalhos de meio período. Ele é um dos alunos que precisa trabalhar todos os dias. E na capa dos jornais que estava entregando, estava a notícia que Albisvina Eufária criou uma nova magia original, a primeira a realizar o feito incrível e notório de inventar 12 magias. Como o Elf estava se esforçando, ele também precisaria. E abaixo dessa notícia havia um pedido da própria Eufária para a cidade. E com isso, o Will fica super animado e volta até os dormitórios correndo. E lá estava Host, seu companheiro de quarto, e pede se ele poderia criar um equipamento mágico enquanto estava super agitado, falando que a Elf enviou um pedido urgente. E como não tinha aulas hoje, vai priorizar este pedido, e é para coletar núcleos de gelo de um monstro chamado Andarilho Congelado. E todos os alunos vão ser recompensados caso consigam os núcleos. E é uma criatura que aparece lá pelo quarto andar da masmorra. E por isso, precisa dos itens mágicos de Rost. E o garotão entrega alguns itens que deixam o nosso garoto bem animado. E ao mesmo tempo, também enfia logo um pão na boca do prota, e manda ele tomar cuidado enquanto estiver na masmorra. E é explicado que há muito tempo atrás, a rainha maga Mercedes disse que tudo nasce da masmorra.
filhos da magia peguem seus conhecimentos e sabedoria e sigam seus caminhos. Transformem o desconhecido em conhecido e conquiste tudo. Tudo está conectado. Somos levados até Will, observando então o quarto andar, e lá estão diversos alunos batalhando contra os andarilhos de gelo. E já era esperado, afinal, era um pedido da própria Albisvina. Sion também estava nesta área detonando vários oponentes, mas fica nervoso, só com este nível não vai chegar até ele, e memórias do incidente anterior aparecem diante da cabeça do Ruivo. Mas o Will observa aquele poder e aura de Sion e tem certeza que aquele cara é incrível. Mas ele teria uma certa sede de sangue enquanto luta, e acaba decidindo ir mais para fundo neste andar da masmorra, e corre descendo abaixo dela, e acaba notando alguns monstros cercando uma estudante, e no mesmo momento o Will avisa para ela tomar cuidado e corre em sua direção, sacando a sua espada e com cortes velozes e extremamente precisos, arremata todos os inimigos de maneira tão perfeita que todos caem no chão ao mesmo tempo. A garota fica se perguntando o que diabos aconteceu. O homem não usou magia e conseguiu matar todos ali tão facilmente. Porém, ela agradece por ter salvado. E então ambos se apresentam. Esta era Iris, do quarto ano da academia. A cena então vai até a sala de aula, com o Workner explicando que criar magia é uma conquista ímpar. Tão grande é este feito que faz avançar anos de pesquisas para a torre. E as magias recebem normalmente os nomes de seus criadores ou derivam deles. Mostra na tela a batalha de Edward, e a magia negra tinha o nome de Dax Darbicans, e essa magia foi inventada por um mago dos tempos antigos, o brigadista Darbicans. E reafirma que qualquer um que criar uma nova magia será gravado na história do mundo. Os alunos cochicham entre si, não era tão simples assim criar uma magia, e nem poderia ser cogitado como algo normal. Uma das alunas ergue a mão e então pergunta se a Lady Eupharia seria tão incrível assim, já que estava em todos os jornais. E sim, ela é pra carai, é inacreditável o que ela tem feito no mundo. Nunca aconteceu antes de uma pessoa criar 12 magias diferentes. Se continuar assim, ela será uma das maiores magas da história do mundo. Os alunos ficam extremamente animados com isso, porque a facção de magia de gelo estava crescendo e ficando mais forte por conta dela. E de fundo um burguesinho estava com um olhar meio sinistro e cínico. Colette até diz em voz alta que esta amiga do Will é realmente especial. E a sua colega ao lado brinca que isso era ciúmes, né? Estava com ciúmes da poderosa Lady Eupharia, porque ela poderia vir e roubar o pobre do Will. E claro que Colette se levanta toda boba, mas é logo repreendida por Workner. Em pensamentos, Colette se pergunta se Will estava de novo na masmorra por conta de Eupharia. E sim, somos levados novamente até Will e Iris. Já reconheceu que este garoto era aquele que não podia usar magia e era o tão comentado na academia. De certa forma, ela não se sentia incomodada pela presença de Will, afinal, ele a salvou agora, e mesmo que não possa usar magia, ela respeita as pessoas pelos seus próprios dons. Ela também deseja ser útil aos Magia Vender, e quer ser uma das pessoas que dão suporte à torre. É explicado que as pessoas não conhecem o verdadeiro céu do mundo. Os Magia Vender utilizam suas tremendas energias mágicas para criar um falso céu, chamado de A Grande Barreira. De acordo com a história, quando a barreira cair, o mundo será coberto pela escuridão e uma nova calamidade acontecerá. E todos se esforçam para dar suporte aos Magia Vender para continuarem protegendo o céu. Iris até comentou que conheceu Eupharia pessoalmente, e foi um encontro único, onde Elfie a salvou no meio de uma masmorra. E parece que essa garota gosta de passar por situações confusas assim, hein? Só que no meio desta encruzilhada, tudo congelou, e ela parecia um anjo estendendo a mão e a salvando. E por isso, teve a oportunidade de conhecer Eupharia e conhecer mais de sua história. Por isso, estava ali hoje, para dar suporte a Elfie. E enquanto continuava falando algumas abobrinhas, Kiki nota algo aos arredores e chama por Will. E o Prota explica que quando os andarilhos congelados se movem, deixam fragmentos para trás e são quase invisíveis. Mas esses fragmentos eram gigantes, algo poderoso estava logo à frente deles. Eles perguntam como sabia disso tudo. E o Prota informa que a magia é realmente incrível, mas não é absoluta. Muito menos dentro de uma masmorra. Conhecimento e sabedoria são importantes, e mais importante ainda era a experiência. Então começa a montar o artefato que Rost o deu. E se colocam em meio a uma arena, e de cima dá para notar um bichão gigante vindo. Will socorre Iris no meio deste impacto. A garota vê o monstro e aquilo era um famoso Rex congelado, um monstro
poderoso e bem especial que vale 6 de crédito. O monstro lança um feixe que congela tudo no caminho. Will consegue desviar e pede para Iris se proteger enquanto ele vai lutar. Claro que ela não deixa, porque ataques físicos não funcionam no Rex congelado. Qualquer coisa que tocar nele fisicamente vai ser congelado imediatamente. Por isso, a única maneira de lidar com aquele bicho são com ataques mágicos de longo alcance. Mas o Will veio preparado, e coloca em seu punho a outra parte do artefato, e informa que já enfrentou monstros como esse muitas vezes, e corre em alta velocidade na direção do Troglodita de Gelo, que logo dispara mais um feixe congelante, e este feixe passa por toda a caverna. Will consegue pegar um flanco, e logo aparece detrás do monstro, deslizando por baixo dele. Mesmo com tantos olhos, não conseguia encontrar Will, e começa a disparar para todos os lados. Iris, junto de Kiki, ficam protegidas. Will continuava correndo o Bragarai, e dispara seu arpão na direção do monstro, que engata em seu corpo, e mais uma vez, dispara para baixo do monstro, fazendo as cordas se prenderem entre meio a seu corpo. E por diversas vezes passa as cordas entre meio ao monstrão e as pernas do Rex congelado. Então, o monstro, como já poderíamos imaginar, é fraco contra chamas e ataques explosivos. E o Rex congelado de frente a Will começa a berrar e urrar por estar preso. É notável que a mana do bicho começa a congelar o Will pela frente. Então, o prota ativa o artefato no seu punho, e este objeto carrega chamas pelas cordas que percorrem o corpo do monstrengo, até chegarem no arpão, que lá possuía 3 estruturas ovais, que acabam reagindo com as chamas e detonando no momento que o fogo as toca. E assim, um clarão enorme percorre o monstro, o destruindo e causando uma mega pressão na sala, assim arremessando pedaços dele para todos os lados. E ao meio disso tudo, formou apenas uma piscininha pelas explosões de fogo que aconteceram. Nem sobrou monstro ali, F-Rex congelado. Will acaba encarando o arpão e fica super orgulhoso do seu amigo Hostia, que produziu este incrível item mágico. Detrás, Iris fica impressionada e subitamente seus olhos mudam. E em pensamentos entende que aquele era o Cujo sem talento. Há uma grande disparidade entre os rumores e a verdade, e não sabe nem como vai relatar isso, e até mesmo a voz da garota muda. Mas Will a interrompe, dizendo que tem muitos pedaços de núcleo do monstro e ela poderia ajudar a carregar também. E subitamente Iris volta ao normal, ao estado de uma garota tranquila. Suspeito, hein? Bem suspeito. E mais tarde, na própria torre Mercedes Callis, Iris estava por lá, e mais uma vez pensando no garoto de mais cedo. Não usa magia, mas é criativo, e ainda mais, ele tinha experiência do campo de batalha. E enquanto pensava nisso, até a sua aparência mudou. Então, de frente a uma porta, pede permissão para entrar na sala. E lá estavam as 5 cadeiras dos Magia Vender. Os magos mais poderosos se apresentam finalmente, mas só haviam 4 magos ali. Iris pede um pouco do tempo deles, e ela era a observadora da academia. E logo eles perguntam se existe alguém interessante e útil lá embaixo. A garota relata alguém extremamente útil, o sem talento, aquele que não pode usar magia, Will ser forte, e o recomenda para um cargo na torre. Mas é negado pelos 2 primeiros Magia Vender. E o terceiro acaba dizendo que seria bem interessante ter esse rapaz por perto. Eleanor não deseja ter pessoas incompetentes e fracas ao seu redor, e Zell afirma que todos ali são muito rígidos e presos a regras, e que ele aceitaria facilmente até mesmo o anão. E isso acaba irritando a mulher, o chamando de bárbaro sem lei. Carriot pede para não se precipitarem, e que em breve vão ter os festivais da magia, e podem esperar para tomar uma decisão baseados nos resultados do festival. Zell gostou dessa ideia, e vai até esperar terminar todo esse festival, e depois disso, os 3 magos acabam sumindo usando suas próprias magias. E por fim, Elfaria fica bem contente em ouvir sobre seu amigo, e ela continua afirmando que vai o esperar.